Corpo Vital, Max Heidel. Introdução. A filosofia Rosacruz ensina que o homem é um espírito tríplice, possuindo uma mente através da qual ele governa o tríplice corpo, que ele emanou de si mesmo para adquirir experiência. Esse corpo tríplice transmuta numa alma tríplice, da qual ele se nutre da impotência para a onipotência. O Espírito Divino emana de si mesmo o corpo denso, extraindo como alimento a alma consciente. O Espírito de vida emana de si mesmo o corpo vital, extraindo como alimento a alma intelectual. O espírito humano emana de si mesmo o corpo de desejos, extraindo como alimento a alma emocional. O corpo vital é feito de éter e permeia o corpo visível como o éter permeia todas as demais formas, com exceção de que os seres humanos especializam maior quantidade do éter universal que as outras formas. Esse corpo vital é o nosso instrumento para a especialização da energia vital do Sol. Também é ensinado pela filosofia Rosacruz que o nosso esquema evolucionário é levado através de 5 dos 7 mundos, ou estado de matéria: físico, do desejo, do pensamento, do espírito de vida e do espírito humano, em 7 grandes períodos de manifestação: período de Saturno, período solar, período lunar, período terrestre, período de Júpiter, período de Vênus e Vulcano, durante os quais o espírito virginal, ou vida evolucionante, torna-se primeiro um homem e depois um Deus. Estamos agora no 4º período, ou período terrestre, que acha-se dividido em 7 revoluções, assim como as 7 épocas seguintes: a polar, hiperbórea, a lemúrica, a Atlante, a Ária, a Nova Galileia e o Reino de Deus ainda por vir. Veja no conceito Rosacruz do Cosmos, capítulo 7. No começo do período de Saturno, 12 grandes hierarquias criadoras estavam ativas no trabalho da evolução. 2 dessas hierarquias fizeram algum trabalho para ajudar bem no início, e então retiraram-se da existência limitada para a libertação. Mais 3 hierarquias criadoras seguiram-nas no início do período terrestre: os senhores da chama, os querubins e os serafins, deixando 7 hierarquias em serviço ativo quando o período terrestre teve início: os senhores da sabedoria, os senhores da individualidade, os senhores da forma, os senhores da mente, os arcanjos, os anjos e os espíritos virginais. Evolução passada do corpo vital do homem, parte 1. Capítulo 1. Durante períodos e revoluções. A evolução do corpo vital e do espírito de vida, do qual é uma contraparte, teve início no 2º período, ou período solar dos 7 grandes dias de manifestação. Desde então tem se reconstruído e atingirá a perfeição no período de Júpiter. No estágio futuro, a humanidade não mais terá necessidade desse veículo, mas mesmo assim, sua quintessência será retida. O espírito de vida e o corpo vital iniciaram sua evolução no período solar e, por conseguinte, são responsabilidade específica do Filho. Eles, os senhores da chama, forneceram anteriormente o germe do corpo denso e, na primeira metade da revolução de Saturno do período solar, estavam ocupados com certos melhoramentos a serem feitos nele. No período solar, a formação do corpo vital estava para ter início, com todas as decorrentes implicações de capacidade para assimilação, crescimento, propagação, desenvolvimento das glândulas, etc. Os senhores da chama incorporaram no germe do corpo denso apenas a capacidade de desenvolver os órgãos dos sentidos. Na ocasião agora em consideração, foi necessário mudar o germe de tal modo que permitisse a interpenetração do corpo vital.
e também a capacidade de desenvolver glândulas e um tubo digestivo. Isso foi feito pela ação conjunta dos Senhores da Chama, que forneceram o germe original, e os Senhores da Sabedoria, que se encarregaram da evolução material no período solar. Quando os Senhores da Chama e os Senhores da Sabedoria tinham na revolução de Saturno do período solar reconstruído conjuntamente o corpo denso germinal, os Senhores da Sabedoria, na segunda revolução, deram início ao trabalho propriamente dito. No período solar, irradiando dos seus próprios corpos o germe do corpo vital, tornando-o capaz de interpenetrar o corpo denso e dando ao germe a capacidade de crescimento ulterior, de propagação e de sensibilização dos centros sensoriais do corpo denso e possibilitando-o a se mover. Em suma, eles deram em germe ao corpo vital todas as faculdades que ele está agora expandindo para se tornar um instrumento perfeito e flexível para o uso do espírito. Notamos também que, como a primeira revolução ou revolução de Saturno de qualquer período, diz respeito ao trabalho no corpo denso, porque este teve início numa primeira revolução. Assim como a segunda ou revolução solar de qualquer período acha-se relacionada com melhorias no corpo vital, porque este teve início numa segunda revolução. Pode-se dizer que o homem do período solar passou pela existência do vegetal. Este tinha um corpo denso e um corpo vital, como tem as plantas. Sua consciência, tal como a dos vegetais, era a de um sono sem sonhos. Então havia duas classes ou reinos no período solar, isto é, os extraviados do período de Saturno, que ainda eram minerais, e os pioneiros do período de Saturno, que foram capazes de receber o germe do corpo vital e tornaram-se semelhantes às plantas. No meio da sétima revolução do período solar, os Senhores da Sabedoria se encarregaram do espírito de vida germinal, dado pelos querubins na sexta revolução do período solar. Eles assim o fizeram com o propósito de conectá-lo ao Espírito Divino. Sua maior atividade nesse trabalho foi alcançada na noite cósmica intermediária, entre os períodos solar e lunar. No primeiro despertar no período lunar, à medida em que a onda de vida pôs-se em marcha em sua nova peregrinação, os Senhores da Sabedoria reapareceram, trazendo com eles os veículos germinais do homem em evolução. Na primeira revolução ou de Saturno no período lunar, eles cooperaram com os Senhores da Individualidade, que tinham como encargo especial a evolução material do período lunar. Juntos eles construíram o germe do corpo denso trazido do período solar. Esse germe tinha desdobrado os órgãos embrionários dos sentidos, dos órgãos da digestão, das glândulas, etc., e foi interpenetrado por um corpo vital germinal que difundiu um certo grau de vida no corpo denso embrionário. Certamente, ele não era sólido e visível como é agora, embora numa certa forma já estava algo desenvolvido e era perfeitamente distinguível pela visão clarividente treinada do investigador competente que procure na memória da natureza por cenas desse distante passado. Na segunda, ou revolução solar do período lunar, o corpo vital foi modificado para tornar-se capaz de ser interpenetrado pelo corpo de desejos e também acomodar-se ao sistema nervoso, muscular, esquelético, etc. Os Senhores da Sabedoria, que foram os criadores do corpo vital, ajudaram também os Senhores da Individualidade em seu trabalho. Na sexta revolução do período lunar, os querubins reapareceram e vivificaram o espírito de vida daqueles deixados para trás no período solar, mas que desde então tinham alcançado o estágio necessário de desenvolvimento, e também daqueles extraviados do período solar, que tinha então desenvolvido o corpo vital durante sua existência vegetal no período lunar. Os pioneiros da nova onda de vida passaram por um estágio inferior da existência vegetal.
Entretanto, a maioria deles desenvolveu o corpo vital suficientemente para permitir o despertar do espírito de vida. Portanto, todos os 3 últimos mencionados possuíam os mesmos veículos no início do período terrestre, embora só os 2 primeiros mencionados pertençam à nossa onda de vida e têm a chance de até nos ultrapassarem, se passarem pelo ponto crítico que virá na próxima revolução do período terrestre. Os que não conseguirem ultrapassar esse ponto ficarão retidos até que uma evolução futura alcance um estágio onde eles possam ser incorporados e continuar seu desenvolvimento em um novo período humano. Eles serão impedidos de prosseguir com a nossa humanidade porque esta terá avançado muito além de suas condições e seria um sério entrave ao nosso progresso arrastá-lo conosco. Eles não serão destruídos, mas simplesmente retidos, esperando por um outro período de evolução. No fim do período lunar, essas classes possuíam os veículos como estão classificados no diagrama 10 do conceito e começaram com eles no início do período terrestre. Durante o tempo em que transcorreu desde então, o reino humano vem desenvolvendo o elo mental e tem desse modo logrado total consciência de vigília. Os animais obtiveram um corpo de desejos, as plantas um corpo vital. Os extraviados da onda de vida que entraram na evolução do período lunar escaparam das duras e pesadas condições de formação de rocha e agora seus corpos densos compõem nossos solos mais macios, enquanto que a onda de vida que entrou na evolução aqui no período terrestre forma as rochas mais duras e as pedras. Vemos então que o término do período lunar, o homem possuía um corpo tríplice em vários estágios de desenvolvimento e também o germe do tríplice espírito. O homem possuía corpos denso, vital e de desejos e os espíritos divino de vida e humano. Só lhe faltava o elo para conectá-los. Outra hierarquia criadora tinha encargo especial dos 3 germes do corpo denso, vital e de desejos, conforme estavam evoluídos. Eram aqueles que, sob a direção das mais elevadas ordens, fizeram praticamente o trabalho inicial desses corpos, usando a vida evolucionante como uma espécie de instrumento. Essa hierarquia chama-se os Senhores da Forma. Eles estavam tão evoluídos que receberam o encargo do 3º aspecto do espírito do homem, o espírito humano no período terrestre que se aproximava. Vamos, portanto, analisar o assunto e ver o que temos direito de esperar de quem pretende ser um professor. Para fazê-lo, temos que primeiro indagar: qual o propósito da existência no universo da matéria? Podemos responder a isso dizendo que é a evolução da consciência. Durante o período de Saturno, quando éramos como minerais em nossa constituição, nossa consciência era de um médium afastado do seu corpo por espíritos em uma seção de materialização, onde uma grande parte dos éteres que compõem o corpo vital tenha sido removido. O corpo físico fica então num transe bem profundo. No período solar, quando nossa constituição era similar à das plantas, nossa consciência era como a de um sono sem sonho, quando o corpo de desejos, a mente e o espírito ficam fora do corpo, deixando os corpos físico e vital sobre a cama. No período lunar, tivemos um quadro de consciência como a que temos nos sonhos, quando o corpo de desejos acha-se só parcialmente removido do veículo denso e do corpo vital. Aqui no período terrestre, nossa consciência se alargou para sentir os objetos fora de nós, colocando-se todos os veículos numa posição concêntrica, como quando estamos acordados. O período terrestre é proeminentemente o período da forma, pois aqui a forma ou a parte material da evolução atinge seu maior e mais profundo estado.
Aqui o espírito está mais indefeso e mais subjugado, e a forma é o fator mais predominante. Daí a proeminência dos senhores da forma. Durante essa revolução, a segunda ou revolução solar do período terrestre, o corpo vital foi reconstruído para acomodar o germe da mente. O corpo vital foi moldado para ficar mais semelhante ao corpo denso, de modo que pudesse tornar-se adequado para uso como o veículo mais denso durante o período de Júpiter, quando o corpo denso terá se espiritualizado. Os anjos, a humanidade do período lunar, foram ajudados nessa reconstrução pelos senhores da forma. A organização do corpo vital acha-se agora próximo em eficiência ao corpo denso. Alguns escritores deste assunto chamam o corpo vital de um elo e sustentam que ele é meramente um molde do corpo denso e não um veículo separado. Embora não desejando criticar e admitindo que essa controvérsia acha-se justificada pelo fato de que o homem, no presente estágio da evolução, não pode habitualmente usar o corpo vital como um veículo separado, porque ele sempre permanece com o corpo denso, e retirá-lo totalmente iria causar a morte do corpo denso. Sem dúvida, houve uma época em que ele não estava tão firmemente incorporado a este último, como veremos mais adiante. Durante essas épocas da história de nossa Terra, que já foram mencionadas como a Lemúria e Atlante, o homem era involuntariamente clarividente, e foi precisamente essa debilidade de conexão entre os corpos denso e vital que tornava o homem assim. Os iniciadores daquela época ajudavam o candidato a afrouxar ainda mais essa conexão, como no clarividente voluntário. Desde então, o corpo vital tornou-se muito mais firmemente entretecido com o corpo denso na maioria das pessoas, mas em todos os sensitivos, essa conexão está frouxa. É essa frouxidão que constitui a diferença entre o parapsíquico e a pessoa comum, que é inconsciente de tudo, exceto das vibrações captadas pelos 5 sentidos. Todos os seres humanos tiveram que passar por esse período de estreita conexão dos veículos e experimentar a consequente limitação de consciência. Existe, portanto, 2 classes de sensitivos: aqueles que se tenham firmemente enredado na matéria, como a maioria dos hindus, indianos, etc., que possuem um certo e pequeno grau de clarividência, ou seja, sensíveis aos sons da natureza, aqueles que se acham na vanguarda da evolução. Os últimos estão surgindo do acme da materialidade e estão também divididos em 2 tipos, um dos quais se desenvolve de modo passivo e fraco de vontade. Pela ajuda de outros, eles tornam a despertar o plexo solar e outros órgãos de conexão com o sistema nervoso involuntário. Esses são, portanto, os clarividentes involuntários, médios, que não possuem controle de sua faculdade. Eles retrocederam. O outro tipo é formado por aqueles que, pela própria vontade, desenvolveram o poder vibratório dos órgãos atualmente conectados com o sistema nervoso voluntário e assim tornaram-se ocultistas treinados, controlando seus próprios corpos e exercendo a faculdade de clarividência como desejam. Eles são chamados clarividentes voluntários ou treinados. No período de Júpiter, o homem vai funcionar em seu corpo vital como agora ele faz com seu corpo denso. E, como nenhum desenvolvimento é súbito na natureza, o processo de separar os 2 corpos já teve início. O corpo vital irá no futuro alcançar um grau muito maior de eficiência que o que tem o corpo físico de hoje. Como ele é um veículo muito mais flexível, o espírito estará então capacitado a usá-lo de um modo impossível de imaginar com nosso atual veículo denso. O corpo vital começou na segunda revolução do período solar, foi reconstruído nos períodos lunar e terrestre e irá alcançar a perfeição no período de Júpiter, que é o seu 4º estágio.
Assim como o período terrestre é o quarto estágio do corpo denso, nada é desperdiçado na natureza. No período de Júpiter, as forças do corpo denso irão se superar ao corpo vital completado. Este veículo possuirá então os poderes do corpo denso, além de suas próprias faculdades, e será por isso um instrumento de muito mais valia para o tríplice espírito expressar-se do que se fosse construído a partir de suas próprias forças. De modo similar, o globo D do período de Vênus está localizado no mundo do desejo, e daí nem o corpo denso nem o corpo vital poderiam ser usados como instrumentos conscientes. Por esse motivo, as essências dos corpos denso e vital aperfeiçoados serão incorporadas ao corpo de desejos completo, tornando-se assim este último um veículo de qualidades transcendentais, maravilhosamente adaptado, e assim sensível ao mais leve desejo do espírito interno do que em nossas atuais limitações, o que acha ser além de toda a concepção. Até mesmo a eficiência desse esplêndido veículo estará superada quando no período de Vulcano sua essência, junto com a essência dos corpos denso e vital agregados ao corpo mental, se tornará o mais elevado dos veículos do homem, contendo dentro de si a quintessência do que houve de melhor em todos os veículos. Se o veículo do período de Vênus está tão além do nosso atual poder de compreensão, que dirá daquele que estará a serviço dos seres divinos no período de Vulcano?